Feliz é o povo que tem água em abundância e terras férteis. A história do estado do Tocantins é a história do próprio rio Tocantins. Foi às margens desse rio que se desenvolveu toda uma cultura, que começou com o gentio e que ainda está sendo escrita pela civilização moderna. Os bandeirantes chegaram ao Tocantins, Araguaia, por duas vias. Primeiramente, partindo daqui do sul de Goiás, vindo de São Paulo, passando por aqui, e depois alguns bandeirantes passaram a procurar minas de ouro pelas redondezas de Vila Boa, e em face também de intrigas entre eles, alguns começaram a se desgarrar e penetraram mais para o interior, para o norte. E um outro grupo veio através do Vale do São Francisco, atravessaram a Serra Geral e caíram no Vale do Tocantins. Feliz é o povo que preserva a sua história. Antes mesmo da chegada das primeiras bandeiras paulistas, as terras do norte sofriam as migrações de tribos que vinham do litoral para as terras férteis ao longo do Tocantins. A mistura de culturas, que se preserva até hoje nas reservas da Ilha do Bananal, acabou por se mesclar as culturas brancas vindas do sul, criando condições para o surgimento de um povo com raízes profundas na terra e na história. Os índios estavam criando muito embaraço à exploração de ouro e também à criação de gado a partir do século XVIII, 1750, 1740, por aí assim, nessa faixa de tempo. E começaram com esses atritos que começaram a acontecer entre eles, entre os índios e os fazendeiros e os mineradores. As autoridades, vendo a diminuição da produção do ouro e também o prejuízo que eles estavam causando aos criadores, apelaram para o rei de Portugal, através dos capitães-generais, aqui em Goiás, do capitão-general de Dom Marcos de Noronha, para que eles tomassem uma medida, uma providência para solucionar esse problema. E a providência recomendada, que foi executada por Dom Marcos de Noronha, foi exatamente aldear esses índios. E os primeiros aldeamentos foram fundados exatamente lá na minha cidade, que hoje, Dianópolis, naquele tempo, São José do Duro, se bem que não existia ainda povoamentos naquela área, mas as vizinhanças, Natividade já era habitada, que foi fundada em 1774, Almas, que então era uma parte do município de Natividade, era muito rica em ouro. Essa região, Paranã, naquele tempo era Palma, essa área toda era atingida, era como se diz, os índios perseguiam, atacavam os fazendeiros e os mineradores. As primeiras cidades do norte goiano surgiram ainda no século XV, por volta da segunda metade de 1600. Inicialmente, as formações urbanas seguiam a abertura das minas de ouro e pedras preciosas. Só um século depois, ao longo dos novos portos no Tocantins, surgiu intenso comércio com as capitanias do Pará e do Maranhão através dos longos cursos de rios. O norte de Goiás, a região, principalmente a região que vem do paralelo 13 até o chamado Bico do Papagaio, denominação essa em função até da própria configuração geográfica, porque o Bico, a região mais setentrional
do Tocantins, onde há a confluência dos rios Araguaia e Tocantins, se assemelha a um bico de papagaio. Esta é a razão do nome Bico do Papagaio. Essa região, antes da abertura da Belém-Brasília no governo Juscelino Kubitschek, era completamente relegada ao esquecimento. E uma coisa muito curiosa, não obstante nós pertencermos ao estado de Goiás, nós não tínhamos nenhuma vinculação naquela época, anteriormente à abertura da Belém-Brasília, nós não tínhamos nenhuma vinculação com a capital do estado de Goiás, com Goiânia. As nossas vinculações comerciais, econômicas, culturais, eram com o norte do país, com Belém principalmente. Todos os nossos negócios eram feitos com Belém. Raramente saía daqui um moço que concluía o primeiro grau para ir buscar aprimorar os seus conhecimentos no sul. Normalmente o faziam para Belém e São Luís. Nem sempre o povo tem presente a importância da história na compreensão dos momentos atuais. O senhor tinha com ele uma grande coisa. Não guardava ódio. Era um homem sem ódio. Isso lhe dava força para superar todas as maldades, todas as intrigas e todas as campanhas tremendas que fizeram a ele. Ele era superior. Ele só passava por cima disso. E tinha um temperamento muito alegre. Logo depois de uma grande contrariedade, alguém contava qualquer coisa graciosa para ele, ele dava aquela gargalhada e pronto, esquecia. Só que ele tinha o temperamento também que o ajudava muito. E a ausência total de ressentimento. Só que esse é o homem que pôde superar tudo. E como soube superar. Que não foram poucas as maldades que fizeram. Não foram poucas as maledicências, as intrigas e, portanto, decepção. Mas ele fez isso e ainda nos deu esse legado, que com o exemplo dele, a família dele não tem ódios. Sendo um dos estados mais novos da União, o Tocantins tem uma vantagem histórica. Grande parte da sua memória permanece atual. Através dos homens atuais, pode-se imaginar que o Brasil tem um grande futuro. Porque o que influi na vida de um país é o homem. O homem sendo corajoso, sendo obstinado, sendo inteligente, ele é invencível. Quando outro dia tive conhecimento que Tocantins estaria criando a sua nova capital, Palmas, logicamente que eu fiz uma comparação com o Juscelino. Falei, este homem, Siqueira Campos, que é deputado, é um homem de coragem, é um homem de valor, um homem inteligente. E é um homem desses que é capaz de voltar a fazer o mesmo feito que o Juscelino fez aqui, porque ele deixou este exemplo. Um exemplo digno de ser seguido. Só acho que foi com o maior entusiasmo que eu recebi essa notícia. Um entusiasmo tão grande que eu manifestei perto da pessoa que me contava a vontade de ir lá em Palmas para conhecer, para ver o que já foi feito e o que pretendem fazer. Em cada cidade, em cada vila, em cada povoado, em cada pedaço de terra do Tocantins, havia uma vontade política que sustentava a questão separatista. Em cada uma dessas pessoas, havia uma parcela ponderável do espírito dos pioneiros do Tocantins. Eu sei que eu me tornei tão conhecida e até famosa e uma líder no estado inteiro. E foi daí que nasceu a figura de Ana Braga, política. Até aí não havia, né? Bom,
Mas isso contribuiu muito para o norte de Goiás, porque por onde eu ia, gritando aos quatro ventos pela redemocratização do Brasil, eu chorava as mágoas da minha região, do meu estado, que eu não gosto nem de lembrar até hoje, a nossa solidão, a nossa falta de escola, era a minha vida posta nos pratos para que todo mundo conhecesse, para que todo mundo soubesse que, igualmente a mim, outras dezenas existiam sem escola, abandonadas, esquecidas, inteligências se estiolando, por falta de quê? Porque nós não tínhamos apoio. Nós éramos um povo cercado de Brasil por todos os lados, mas sem meio de vida. Nós fundamos em fevereiro de 87, lá em Goiânia, na casa do senador do hoje, senador João Rocha, então diretor da organização Jaime Câmara, esse comitê para a criação do Estado de Tocantins, com vistas a um movimento de mobilização da opinião pública do Tocantins, da opinião pública do Estado de Goiás e a coleta de assinaturas de eleitores para essa emenda popular. O número regimentalmente exigido, no mínimo, era de 30 mil. Nós escolhemos cerca de 100 mil assinaturas. Como se exigia a anotação do título, que não houvesse números repetidos, isso no fim deu um número líquido superior a 72 mil eleitores. Esta emenda foi apresentada ao Congresso Nacional, subscrita pelos eleitores e para que ela não corresse o risco de ser arquivada liminarmente, foi subscrita inicialmente pelo deputado federal Siqueira Campos. Eu era o presidente deste movimento e coube a mim fazer a defesa desta emenda popular na Assembleia Constituinte, o que foi feito em agosto de 88. Finalmente, havia isso a par desse trabalho de mobilização, de formação de opinião pública, havia o trabalho dentro do Congresso Nacional, que era desenvolvido pelo então deputado federal Siqueira Campos, que na Constituinte era líder da bancada do seu partido e sempre nas negociações ele trocava sempre o seu voto em troca do voto pelo Tocantins. Ele assinava todas as proposições dos outros colegas, desde que os colegas assinassem as emendas, os projetos tendentes à criação do Estado. Isso finalmente foi essa luta que culminou com a criação do Estado pela Assembleia Constituinte, de uma forma diferente, porque nós chegamos a obter duas vezes ter projetos de lei criando o Estado aprovados pelo Congresso Nacional. Por duas vezes houve veto do presidente da República. Então a forma de evitar este veto era exatamente a via constitucional, porque nós sabemos que o processo constitucional independe de sanção presidencial. Então foi a forma que se encontrou para a criação do Estado, a forma de materializar isso, de se efetivar esse sonho de dois séculos da gente tocantinense. Uma luta de 178 anos, minha 23 anos, e teve época que a emoção dominou muito em vários episódios. Hoje pela manhã, quando havia um obstáculo para o início da votação e me disseram que não podia o Tocantins em primeiro lugar, eu não tive outra reação que não as lágrimas caírem em minhas faces. Mas é muito emocionado, que eu agradeço a Deus, aos meus companheiros, à imprensa, que nos ajudaram. E o Tocantins não faltará ao Brasil, tenho certeza disso. Eu sempre estive favorável à criação do Estado de Tocantins. Nas malogradas tentativas iniciais, que conseguiram aprovação no Congresso Nacional, mas foram vetadas pelo governo de então. Estando na presidência da Constituinte, renovou-se a pretensão. Devo dizer que foi uma das criações, neste ponto, mais acessíveis, com menores dificuldades, porque o Estado que poderia oferecer resistências, que no caso era o Estado de Goiás, as suas autoridades, o presidente Henrique Santillo, as suas bancadas, os seus representantes partidários, manifestavam-se favoravelmente, achando que seria bom para Goiás e bom para o futuro Estado do Tocantins que se criasse. De maneira que foi uma criação indolor, não foi traumática, não foi cirúrgica, foi uma consequência natural de desenvolvimento de um Estado que tinha uma configuração geográfica no sentido muito longitudinal e dificultando muito o acesso dos que estivessem numa extremidade para ter o contato com a sede do governo, as suas autoridades, como era o caso do primitivo Estado de Goiás, que foi seccionado.
No próximo bloco, o amanhecer do estado do Tocantins.